Opa, tudo bem? Sou eu, Rafael Vielewski. E hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu faço normalmente, né? Estou aqui no meu divã, onde eu faço terapia, já faz tempo, já atendi centenas de pessoas aqui nesse móvel. Por aqui já passaram tantos sonhos, tantos desejos, tantas promessas, já foram libertadas tantas memórias. E hoje, para falar um pouco sobre mim, eu decidi vir aqui, fazer uma terapia aí com vocês, invertendo um pouco os papéis, né? Agora eu falando sobre mim e não eu ouvindo as histórias de vocês. Então, peço que você tenha compaixão por mim, seja amoroso, pegue leve comigo, seja meu terapeuta aí para me ajudar nesse processo. Bom, eu nasci no dia 10 de março de 1987, nesse momento que eu gravo o vídeo eu tenho 32 anos, em breve vou fazer 33, né? Sou do signo de peixes, eu não acredito que isso faça muita diferença nesse aspecto de astrologia, né? Eu realmente não acredito muito nisso, mas que tem fundamento, tem. Olha a ambiguidade do que a pessoa está falando, né? Tá, mas eu queria aqui falar com vocês um pouquinho dessa minha trajetória, né? Quem que é essa figura aí, de onde é que apareceu, né? Será que eu... Porque eu sei você que está aí do outro lado, né? Quem que é esse Rafael? Será que é só mais um idiota que apareceu aí de uma hora para outra, né? Querendo fazer alguma coisa, né? Então, vamos lá, vamos começar não do começo, mas do meio da história para frente. Eu comecei quando eu fiz faculdade, eu já peguei adiante, né? Quando eu fiz faculdade para jornalismo. Eu tinha um sonho, na época da faculdade, um pouco antes disso, de que eu queria mudar o mundo. Eu sempre sonhei isso, sabe? Eu sempre tive dentro de mim uma coisa assim de querer ajudar a tornar o mundo um lugar um pouco melhor, ajudar a mudar as pessoas, ajudar a reduzir o sofrimento do mundo. Eu sei que isso é utópico, né? Isso é uma coisa assim muito impalpável, né? É difícil da gente falar sobre isso, parece que é sonho de criança, né? Eu sempre gostei muito de ler, eu lia literatura, eu lia tudo o que você pudesse imaginar, eu lia bula de remédio, rótulo de shampoo, eu lia enciclopédia, eu lia qualquer coisa que me dessem para ler, eu sempre adorei muito ler assim. E quando eu fui fazer faculdade, eu entendi que talvez, né, pelo tanto que os meus pais adoravam assistir o jornal e o poder que eles davam para aquilo, porque na hora do jornal você não podia falar, você não podia brincar, você não podia fazer nada, você tinha que ficar em silêncio, né? Eles eram abduzidos para um outro mundo, né? E a gente como criança, a gente vai aprendendo a enxergar o mundo a partir do que é importante, né, para as outras pessoas, principalmente para quem é muito próximo da gente. E talvez hoje eu vejo que aquele poder, né, aquela fascinação que eles tinham pelo jornal, me fez seguir essa carreira na área do jornalismo, porque de alguma forma talvez eu quisesse ter aquela mesma fascinação que eles tinham pelo jornal que eles pudessem ter por mim. Eu ainda era uma criança, né, quando eu estava decidindo isso. Aquele desejo que é natural de todos nós, um desejo de ser aceito, né, um desejo de ser amado. Não que os meus pais não me amassem, eles sempre me amaram demais, demais, e me amam até hoje, muito. Mas sempre já que a gente está aqui, eu estou num divã falando com você que é meu terapeuta aqui particular, né? A gente tem que falar sobre essas coisas, porque todo mundo tem disso, né? As coisas mais profundas da gente, a gente faz de conta que não existe, ou que não é verdade, não é com a gente, né? Então, assim, isso me fez ir para a carreira de jornalismo. E eu fui lá, eu trabalhei como repórter de televisão, eu trabalhei como cinegrafista, eu trabalhei como redator, apresentei programa de rádio, apresentei programa de televisão, eu trabalhei no jornal impresso. Cara, eu fiz bastante coisa mesmo, assim, trabalhei de várias formas enquanto eu estava na faculdade, fazendo estágio e também depois que eu terminei a faculdade, trabalhando mesmo como jornalista, né? E aí, o que eu percebi? Não que eu não conseguisse mudar a vida das pessoas, porque eu sinto que tem pessoas que são gratas para mim, por mim, né, pelo que eu fiz até hoje. Eu lembro de várias histórias de pessoas que estavam tendo problemas porque era um direito delas ter um determinado salário, era um direito delas ter uma determinada coisa que elas não estavam tendo. E por mais que elas tivessem a documentação toda para comprovar aquilo lá, elas não conseguiam. E aí eu ia lá e só por eu ser da imprensa, sabe, por eu ter um microfone na mão, eu usar um terno, eu chegar lá, as coisas se abriam, sabe, as coisas davam certo. E aí de repente a pessoa dizia, eu estou recebendo agora, e o responsável por aquilo dizia, não, foi só um mal entendido, foi só um pequeno engano, já está tudo resolvido, está tudo certo. Cara, aquilo me fazia bem, senti que de alguma forma eu mudei a vida daquela pessoa, sabe? Eu não podia, pode ser que eu não mudasse o mundo, mas levar a informação ajudava as pessoas a melhorar as suas vidas, né? A informação empodera as pessoas. Só que eu não estava contente com aquilo ali ainda, sabe? Eu sentia que de alguma forma tinha algo mais profundo que a gente
podia ajudar mais, sabe? Ajudar a entender de onde é que vem esse sofrimento que faz as pessoas talvez acharem que precisam da ajuda das outras pessoas, se sentirem talvez pobres, se sentirem talvez mal amadas, se sentirem talvez feias, se sentirem talvez gordas. E aquilo no fundo é o grande problema, é o que faz as pessoas se sentirem um lixo. E se sentindo um lixo, elas têm como resultado na vida delas lixo, né? De todas as formas, em todos os locais. E o que me fascinou muito é que a nossa história, a história que a gente conta pra gente mesmo, qual é o nosso ideal de vida, o que tem na nossa cabeça marcado como correto, é aquilo ali que acaba se materializando na nossa vida. Então eu entendi com a hipnose, muitos anos depois, que o jeito que você conta a tua história é o jeito que a tua história vai sendo escrita dali pra frente. Então quanto mais você diz que você é um coitado, mais você vai tendo ações que te fazem se sentir cada vez mais coitado. Mas continuando sobre mim, aí a minha esposa, ela se formou na faculdade, veio morar comigo, a gente fez concurso público. Eu jamais imaginei que eu ia fazer concurso público na minha vida, para ser sincero. E aí eu fiz um concurso fora da minha área, para a parte de administração. Eu fui trabalhar numa outra cidade, a gente foi junto, ela é bibliotecária. E aí eu tive vários cargos lá dentro, fui diretor de administração de um campus, trabalhei em patrimônio financeiro, compras, almoxarifado, comunicação, já que eu sou jornalista por formação também, né? E eu trabalhei em várias coisas, contato com alunos, enfim. E aí, sempre sentindo assim que tinha algo diferente, tinha algo além para mim, sabe? E talvez você está assistindo esse vídeo aqui agora, talvez você saiba exatamente do que eu estou falando, o que é esse algo além, sabe? Esse que a gente sabe que a gente pode dar mais, a gente pode criar valor para as pessoas, sabe? Sentindo que a gente pode, de alguma forma, trazer o que tem de melhor dentro das pessoas e ajudar elas a se ver de um jeito mais amoroso. E nesse meio tempo eu sempre li muito livros de autoajuda, de autoconhecimento, de espiritualidade, livros da área de psicologia, livros da área de psicanálise. Eu li muito Freud e Jung, eu amo Jung, eu acho muito legal o conhecimento que ele trouxe à tona pra gente. Lacan, tem um monte de gente muito legal, assim, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, sabe? E se você que está assistindo esse vídeo me conhecia de algum tempo da minha vida e eu passava por você e não te dava bom dia, comenta aqui embaixo, porque sempre foi uma coisa natural para mim isso, sabe? Eu sempre fui apaixonado por pessoas e apaixonado pelas histórias das pessoas. Eu sinto que são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, sabe? São as pessoas que mudam o mundo. As grandes empresas, as que têm um capital maior hoje, são as empresas que entendem que elas não têm pessoas que estão lá dentro de engrenagens fazendo o que a empresa gostaria que fosse feito. As grandes empresas, elas entendem que elas têm pessoas e que essas pessoas são o centro energético de tudo, são as células nervosas da coisa acontecendo, né? É nessas pessoas que surgem as inovações, as ideias, os processos, e quanto maior as empresas, mais liberdade essas pessoas têm para tomar suas atitudes. Eu já comecei a viajar aqui do meu assunto, mas enfim, aí sempre tive aquela vontade, eu e minha esposa, uma vontade muito grande de empreender. E aí a gente acabou mudando de cidade e a gente abriu uma cafeteria, e essa cafeteria a gente colocou lá todo o dinheiro que a gente tinha, até um dinheiro que a gente não tinha em algum momento da nossa vida. A gente colocou essa cafeteria para funcionar e ela funcionou durante 6 meses. E depois de 6 meses a gente descobriu, na verdade, um pouco antes desses 6 meses, que a minha esposa estava grávida. Olha só, que maravilha, nossa primeira filha estava a caminho, então. Só que naquele momento, que era o momento mais improvável da minha vida que eu podia imaginar, porque o negócio não estava dando nem perto do que eu achava que deveria ser. E a gente montou o plano de negócios e a gente viu quanto que a gente deveria faturar por dia só para ficar elas por elas, para pagar as contas, né? E a gente trabalhou 6 meses e eu acho que durante esse período a gente deve ter tido, acho que 3 dias que superou aquele mínimo só para não ter prejuízo, né? Ou seja, dia após dia a gente teve prejuízo. E aí, além de tudo isso, eu me sentindo um fracasso como ser humano, eu me sentindo um fracasso como profissional, eu sentindo que eu era um empreendedor que, de bosta, né? Resumindo assim, tava dando tudo errado, né? E aí não tinha dinheiro para pagar aquelas contas naquele momento, tava tudo ruim, e aí vem uma notícia dessa, olha só, nesse momento você vai ser papai. Olha só que coisa. E aí
Então, diante dessa notícia, né, não sei se você já é pai ou mãe, mas essa é uma notícia que muda a nossa vida, muda as nossas prioridades, muda o nosso jeito de ver as coisas, de ver a vida, de ver tudo. A gente tomou aquela decisão de fechar a cafeteria. A gente tentou vender e não vendeu, a gente fechou ela. Vendeu os móveis separados, assim. A minha esposa voltou primeiramente para o serviço público e aí depois que a nossa filha nasceu, ela acabou saindo, né? Ela acabou ficando, optando por ficar com a nossa pequena naquele momento, assim. E aquele momento, eu tenho certeza que esse momento da minha vida foi o momento que me fez estar aqui hoje, fazendo o que eu faço hoje. Foi esse momento da minha vida, logo que a minha filha nasceu, um pouco antes, um pouco depois que a minha primeira filha nasceu, foi um momento que me ensinou sobre como que a gente pode sentir emoções dentro da gente. Um turbilhão de emoções, o que você pudesse imaginar, porque para mim sempre foi muito importante ter, sabe assim, as contas em dia, tá com tudo certo, sabe aquela vida zerada? Aquela vida que você olha e tá tudo bem, você ganha mais do que você gasta, tá tudo certo. E de repente, cara, de repente nada mais daquilo estava dando certo para mim. Eu tinha uma dívida que naquela época a gente estimou assim que devia estar em torno de quase 100 mil reais. Não, a dívida nem tanto, né? Em torno de uns 50 mil, mas com o valor inicial a gente perdeu em torno de 100 mil reais em 6 meses. Isso foi realmente muito assustador para mim, sabe? Eu me senti um lixo. Se você quiser saber como fazer um negócio, né, como se livrar de 100 mil reais em 6 meses, eu poderia ter uma fórmula, né, para te explicar. Mas aquilo foi muito ruim para mim. A ansiedade, o que você imagina que é uma ansiedade, aquele negócio comia o meu estômago aqui por dentro. Cada vez que o telefone tocava e alguém ligava para cobrar alguma coisa, né? E eu não tinha da onde tirar aquele dinheiro, né? Eu tinha um cargo público, eu ganhava um salário que não era lá aquelas coisas, mas de lá parecia que eu nunca ia conseguir pagar aquela dívida que ficou daquelas coisas que estavam ali, né? E aí eu entendendo como uma dor que eu, enquanto proprietário de cafeteria, eu tinha, é a dor de ter um café em grãos de qualidade por um preço mais baixo. E eu comecei a investir nisso e comecei a buscar fazendas de café. E aí eu comecei a pesquisar sobre torra de café, moagem, enfim, fui lá, montei uma torrefação de café para mim. Eu comprava o café na fazenda, eu mesmo selecionava na mesa, tem até fotos lá, eu selecionando os grãos de café manualmente, eu torrando eles, criei o meu ponto de torra, não foi só eu botei num forno lá e tirei, não. Eu estudei cursos internacionais, sabe, online, pesquisando sobre como fazer, sobre o ponto de torra, participando de grupos de torrefadores de café. E aí eu cheguei num ponto de torra perfeito do meu café ideal e eu comecei a vender aquele produto. E para encurtar a história, depois de 2 anos, se eu não perdi nada de dinheiro com aquele café, eu não ganhei nada também. O meu contador ganhou dinheiro com aquele café, fornecedor de café ganhou dinheiro, fornecedor de embalagens ganhou dinheiro, supermercado ganhou dinheiro, um monte de gente ganhou dinheiro, menos eu. E se você é empresário, você sabe que a principal diferença entre empreender e ser funcionário é que quando você empreende, você é o último a receber, né? Aquele dinheiro que entra, ele vai para todo mundo. Se sobrar algo lá no final, beleza, talvez você ganhe alguma coisa, mas se não, o dinheiro só passa por você, né? E aí depois de 2 anos a gente precisava mudar de endereço e o custo que eu ia ter para mudar a sede física da torrefação, porque aí é alvará sanitário, alvará dos bombeiros, alvará da prefeitura, alvará de um monte de coisa, né? E tem que fazer um monte de coisa e adaptações no espaço e tal. Eu botei tudo na balança e decidi, não, vou parar de fazer. Aí parei de fazer o café e aí eu tava lá de novo, né? Tinha aquele emprego ainda, mas eu ainda, né, dentro de mim aquela vontade de fazer algo e aí eu tava me sentindo um lixo de novo. Porque assim, meu, de novo, é a segunda empresa que não tá dando certo comigo, sabe? Então o problema não foi só a primeira, o problema não foi só o ponto onde eu abri, o problema não foi só o preço, a qualidade, o problema não foi nada disso, o problema fui eu, né? E aí a gente vai contando uma história ruim pra gente, sabe? A gente fica olhando e dizendo, pô, você é um bosta, você não serve pra nada, sabe? Foi um momento bem difícil. E aí o que eu entendi é que, como eu falei, né, a nossa vida tem a qualidade das histórias que a gente conta. E quanto mais eu dizia, você é um bosta, mais eu me comportava como um bosta. E mais o universo me dava resultados bostas, né? E aí foi um momento bem delicado, assim, sabe? E aí a minha filha nasceu nesse período que eu estava com essa empresa. E eu vejo assim que toda vez que eu me olhava no espelho,
Eu até tinha uma barba, deixei crescer um pouco mais na época, eu estava 12 quilos acima do meu peso atual. Eu poderia ser mais magro hoje, mas eu tô feliz como eu tô porque eu me gosto assim. Mas naquela época eu não gostava. E toda vez que eu me olhava no espelho, eu olhava e dizia assim: você é um fracasso. Você ainda não pagou aquela dívida. Você ainda não pagou aquelas coisas. Você já está na segunda empresa que fracassou. Aquela vozinha, sabe se tem a vozinha do anjinho e a vozinha do demônio? Eu acho que só tinha a voz do demônio na minha cabeça naquele momento. Era só coisa ruim que saía da minha boca, assim, sabe? Quando eu me olhava, assim. E eu sei hoje que isso é um quadro de depressão. Eu sei isso. Mas eu não busquei ajuda naquele momento. E eu sei que assim como você que talvez esteja assistindo esse vídeo, talvez também não tenha buscado. E que o ideal é você buscar tratamento com um profissional, né, e fazer algum tipo de terapia. Mas naquele momento, assim, se você é ansioso, você também sabe que você se coloca em último lugar, não é? É sempre as outras pessoas, né? A minha esposa, a minha filha, o trabalho, outra coisa e eu lá no final, né? O que eu desejo não é importante. Tipo, você se joga num estado para baixo que você é tão sem importância que nada do que você quer faz diferença, sabe? Então, deixa assim, né? E aí você não se prioriza e com isso você não se ajuda a sair de lá. E aí eu vou te dizer que nesse momento eu entendi que olhando a minha filha pequena, sabe, com meses ali, pegando ela no colo e eu olhava para ela, eu não conseguia viver aquele momento de verdade muitas vezes, porque eu pensava assim, meu, preciso comprar as coisas, sabe? Eu preciso pagar aquelas dívidas. E essa menina está crescendo, eu preciso comprar roupas, as coisas para ela e tal, embora, né, os meus pais me ajudassem, naquele momento assim é terrível, é terrível. Se você já passou por isso, você sabe que sentimento é esse que eu estou sentindo. Eu só me olhava no espelho e dizia, você ainda não conseguiu, você não é bom o suficiente, você não é homem o suficiente, você não é tão bom quanto você achava que você era. E aí eu sempre ficava me contando essas histórias. E aí um dia eu estava olhando para minha filha, logo depois que ela nasceu, ela quase dormindo no meu colo, e eu olhei nos olhos dela, e ela estava ali sorrindo assim, né, quase sorrindo, né, aquele jeitinho de bebê. E naquele momento eu me dei conta assim que eu não podia mais contar aquela história que eu estava contando sobre mim, de você é um fracassado, você é terrível, você não serve para nada. Eu não podia mais, sabe por quê? Porque não era só de mim que eu estava falando. Eu estava falando do pai daquela criança que está ali. E eu podia ser qualquer coisa, eu podia ser um fracassado, eu podia ser o que fosse. Mas aquela criança linda que estava ali, inocente, ela não merecia ser filha de um pai fracassado. Ela não merecia ser filha de alguém que não deu certo. Ela não merecia ser filha de alguém que era aquelas coisas que eu estava falando para mim mesmo no espelho. E olhando nos olhos dela, eu entendi isso. Até a voz dá uma falhada até. Isso são emoções guardadas aí do passado, mas é uma emoção boa, sabe? Eu entendi que eu não podia mais contar aquela história sobre mim, então eu precisava contar uma história diferente. Mas como que eu ia contar uma história diferente com tanto fracasso até ali, sabe? Com tanta tragédia, com tanta coisa ruim? Como que eu ia fazer? Mas eu falei, porra, eu preciso fazer alguma coisa, meu, eu tenho que fazer, não dá pra continuar desse jeito, né? E aí eu comecei a fazer uma coisa que é totalmente imprevista, assim, né? Eu lendo muito, eu assistia muitas palestras do TED, não sei se você conhece, o TED falando muito sobre superação, sobre encontrar forças onde não tem e tal, né? Aí um dia eu cheguei em casa e eu tinha na garagem de casa um pallet. Sabe pallet aqueles de madeira que você coloca os produtos em cima? E quando eu vendia o café, eu vendia no supermercado, então o supermercado exigia que levasse em pallet. Então aquele pallet era o único que eu tinha. E aí eu colocava todas as caixas de café ali pronto e eu levava para entregar no supermercado. E um dia aquele supermercado disse, olha, eu vou parar de trabalhar com o teu produto, né? Não está tendo o giro que eu esperava que tivesse, enfim. E aí parou. E aquele pallet estava na garagem como um ícone para mim do fracasso, sabe? Todo dia eu chegava em casa, olhava para aquele pallet e o pallet me dizia assim, você é um fracassado. Olha, eu estou aqui parado para te mostrar que aquele contrato que você tinha lá acabou, que aquele café que você tinha acabou, que aquelas tuas duas empresas acabaram. Aí um dia eu olhei para aquele pallet e falei, cara, eu vou te transformar em alguma coisa. Fui pesquisar na internet, transformei ele num banco de jardim. Aí aquele banco de jardim, as pessoas, amigos, conhecidos iam lá e diziam, nossa, que banco legal que ficou, né? Porque eu pesquisei um design diferente, algo legal. Aí eu pintei, envernizei ele e tal, coloquei lá. Todo mundo dizia, pô, que legal e tal. Aí um dia eu passei lá e falei, cara, sabe do que mais? Eu não quero mais esse banco aqui. Eu não quero mais esse pallet aqui, nem transformado em banco. Aí eu peguei e botei na OLX.
Conhece o OLX, classificados modernos aí? Botei no OLX, aí uma pessoa disse, eu quero e tal, né? Aí eu, beleza, não, levo pra você. Coloquei lá, R$ 50, um banco de 2 lugares, um negócio assim. Aí, acho que foi R$ 60 que eu coloquei. Aí a pessoa fechou, né? Aí o anúncio ainda tava lá. Eu fui entregar pra pessoa, a hora que eu voltei pra casa que eu ia cancelar o anúncio, tinha uma outra mensagem da OLX, uma pessoa disse assim, eu preciso de 3 desse, você tem 3? Aí eu olhei e pensei, eu compro o pallet usado a R$ 10. Eu já tinha o verniz, eu já tinha as ferramentas, eu já tinha os parafusos. Se eu vendesse por 60, eu ia ganhar R$ 50 em cada banco, né? Ia dar mão de obra violenta, né? Mas ia entrar dinheiro, pelo menos coisa que eu não via há muito tempo. Aí eu disse assim, tenho, mas eu só posso te entregar em 3 dias. Aí a pessoa, não, tudo bem. Aí foi assim, aí eu comecei a fazer móveis de pallets, consegue imaginar? Ó, de um jornalista, servidor público, aí é dono de cafeteria, aí dono de torrefação de café, aí fabricante de móveis de madeira. E é muito legal assim a gente se ver assim, se entender de um jeito diferente. Aí eu comecei a fabricar e começou a dar certo, eu vendia muito assim, fazia móveis, cadeiras, bancos, banquetas, eu fiz um monte de coisa, tem alguns móveis na minha casa ainda hoje que são dessa época. Comecei com pallet, depois fiz coisas de madeira voltada para essa linha rústica. E naquele momento começou a entrar dinheiro na minha vida. Assim, não dinheiro assim, nossa, que dinheiro. Mas, cara, eu conseguia comprar as coisas. Sabe o que é você ter o dinheiro para pagar uma conta em dia? Mesmo que talvez tenha algo ali que ficou, mas aquela ali estava sendo paga em dia, sabe? Aquela bola de neve não estava aumentando. Eu tive que engolir, assim, talvez o meu orgulho de ir lá e dizer, não, eu tô aqui. Passava o dia sujo de pó, sabe? O suor gridava aquela serragem em mim, assim. Todo sujo, mas feliz, porque de alguma forma eu estava me sentindo útil, sabe? Tava me sentindo ali ajudando. Não falei sobre antes disso, enquanto eu era criança e adolescente. Os meus pais tinham uma loja de foto e filmagem de eventos, casamentos, formaturas. Então, antes disso, a minha primeira profissão com eles, eu era atendente de loja, né, comercial, assim, trabalhei como fotógrafo e como cinegrafista de casamentos, eventos e tal. É um trechinho lá de trás que eu não falei antes. E aí eu estava aí fabricando móveis de madeira e os móveis, foi o móvel, na verdade, que me chamou a atenção para uma coisa. Que toda vez, durante, sei lá, acho que um ano, quase 2 que eu fiquei fabricando móveis, teve apenas um dia que eu não tive nada para fazer. Sabe, foi aquele dia assim que eu não tinha nenhum móvel para fazer e eu não tinha nenhum pedido para entregar, não tinha nada naquele dia. Mas foi só um dia durante um ano ou 2 que eu fiquei fazendo isso. E o que me chamou a atenção e me deixou muito curioso é que todos os outros dias eu sempre tinha um móvel que eu estava fazendo, fabricando. E quando eu estava terminando aquele móvel, ou no dia que eu pegava ele e ia levar para casa do cliente, naquele dia eu fechava outro orçamento, né? Outra pessoa confirmava o orçamento e mandava eu fazer. E eu percebi que tinha um padrão ali estabelecido, tinha uma harmonia ali estabelecida, ou seja, aqueles móveis, porque assim, no meu consciente, o meu desejo sempre foi crescer, sabe? Pô, vamos fazer isso aqui, dá certo, vou alugar um espaço, contratar pessoas, vou vender um monte de móveis, vender no país inteiro, né? Exportar, fazer um negócio assim. Só que eu precisava ter pedidos para ter fluxo de caixa para fazer isso. E os pedidos só iam alimentando aquele fluxo de eu continuar me mantendo ali, sabe? Só para ter trabalho para eu fazer sozinho, digamos assim, né? E o que eu entendi é que ali tinha uma mensagem para mim. E isso ali me deixou muito intrigado, de saber assim que existia um programa rodando dentro da minha cabeça que determinava quanto de dinheiro eu deveria ganhar e como eu deveria trabalhar, em quanto tempo, de que forma e quanto deveria ser difícil e suado o dinheiro que ia entrar para mim. Aquele programa fazia aqueles pedidos de imóveis acontecerem naquele fluxo, né? A gente talvez vai chamar de lei da atração, né? Eu costumo dizer que é um programa que está na nossa cabeça que faz a gente atrair para a gente, faz a gente se comportar de acordo com a realidade que vai trazer os resultados ali para a gente. E aí eu fiquei muito intrigado com aquilo e eu falei, pô, mas é a minha terceira empresa que eu estou aqui fazendo isso, né? E não vai adiantar, talvez, eu fazer uma quarta empresa e continuar com esse padrão aí na minha cabeça. Eu vou precisar entender que padrão é esse. Vou tentar entender o que tem, talvez está estragado aqui dentro dessa minha cabeça, que precisa ser consertado. Porque quando eu mudar ali,
os resultados vão mudar. Foi, né, o que eu acreditava. Eu comecei a estudar muito, muito, tentar entender o que é isso. E aí que eu encontrei a hipnose. Eu já tinha ouvido falar de hipnose antes, mas encontrando nesse processo eu entendi que a hipnose é uma forma de você reprogramar a tua mente. Você acessar a programação que estava lá dentro da tua mente e mudar ela. E o que é essa programação? Essa programação é a forma como você aprendeu que as coisas são. Você aprendeu o que é certo, o que é errado, aprendeu com seus pais, com a vida, com seus tios, professores, parentes. Tudo isso foi te condicionando a ser a pessoa que você é hoje e ter os valores que você tem hoje. E a hipnose é uma ferramenta muito útil para rebaixar o teu senso crítico e te permitir perceber que valores são esses que estão aí dentro, em que momento você aprendeu essas coisas e tentar perceber que talvez essas coisas que você aprendeu não são verdades absolutas. Eram verdades para a pessoa que te ensinou isso no momento que ela te ensinou isso, mas não precisa ser assim para sempre, entendeu? Então você pode, por meio desse estado de transe, que é o estado da hipnose, acessar essas memórias e mudar elas. Mudar a tua programação, não seria mágico se fosse assim? Então, aí eu conheci a hipnose e achei muito legal, mas ainda assim não levei isso muito a sério. Eu vou te ser sincero que na primeira vez eu disse, não, acho que isso não é assim tão sério e tão certo, né? Não pode ser tão simples assim. E se você está assistindo isso, você também talvez ache isso. Não pode ser tão simples assim. Tem gente que faz anos de terapia, faz anos, eu falo de 5, 6, 10 anos de terapia para ter algum tipo de resultado na sua vida. E como que você diz que esse negócio de hipnose vai resolver em uma sessão, 2, 3, um mês? Isso parece charlatanismo, curandeirismo. Não, não é nada disso. Não é nada disso, é o poder da tua mente. E eu, assim como você, também não acreditei nisso de primeira. E continuei lá, fazendo os meus móveis, fazendo as coisas, trabalhando, fazendo e tal. Até que um dia aconteceu uma coisa em casa, com a minha esposa, que foi indescritível. Foi impossível de explicar. Vamos chamar de uma coisa extrafísica. Uma coisa que eu estudo muito, estudei muito sobre a mente, sobre tudo, e eu te digo que não tem uma explicação hoje para isso. Até tem, né? Mas não é uma explicação muito cética. E aí buscando respostas sobre isso, que a gente pode chamar assim de espiritualidade, buscando entender a nossa espiritualidade interior, a gente encontrou pessoas que nos colocaram num caminho muito legal de autoconhecimento. E aí a gente conheceu o Reiki, não sei se você já conhece o Reiki, que é chamado também de cura pelas mãos. A gente fez curso de Reiki, a gente é mestre em Reiki, tanto eu quanto ela. A gente começou a receber primeiro, depois aplicar, a gente virou voluntário em uma instituição e aí começou a aplicar Reiki nas pessoas e atendeu um monte de gente, começou a atender como Reiki, terapeuta Reiki. E aí pelo Reiki eu comecei a descobrir o que era o magnetismo. E pelo magnetismo eu descobri um cara chamado Mesmer, que em 1799 ele criou um termo chamado magnetismo animal, que assim como dois ímãs têm uma força magnética que se atrai ou se repele, né, se brincar com dois ímãs, ele diz que os animais, e aí o ser humano está incluso, também tem uma força magnética que faz atrair ou repelir. E aí esse campo magnético aí, isso ele chamou de magnetismo animal. E esse magnetismo animal foi criando várias vertentes ao longo do tempo, mudando de nomes e, né, cada pessoa dos seus sucessores foi aprofundando em uma determinada área, aprendendo algo, e um desses braços virou a hipnose. E aí eu me identifiquei demais com a hipnose. Eu acho que é porque eu sou muito cético. Por ser muito cético, não é a primeira coisa que me dizem que eu acredito, entendeu? Então, eu já tinha ouvido falar de hipnose na minha adolescência, eu ouvi falar de novo e deixei quieto. E aí, vindo por esse caminho do Reiki, que virou magnetismo animal, que aí virou fascinação, né, que tem a fascinação pelo olhar, e aí virou hipnose. E aí fez sentido, sabe? Fez muito sentido para mim. Eu precisava desse processo para isso tudo fazer sentido. E aí eu fiz curso eu pirei nisso, né? Pirei e decidi me dedicar nisso. Parei de fazer móveis e disse, não quero nem saber, eu vou me dedicar a isso, né? Eu vou atender as pessoas e vou ajudar as pessoas a resolver as questões. Porque o que eu entendi nesse processo? Que os problemas, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos problemas que a gente tem, que a gente enfrenta na nossa vida, doenças, dores crônicas, enfim, ansiedade, depressão, tudo isso, ele vem das nossas emoções. E as nossas emoções, no fim das contas, vêm do jeito que a gente conta a nossa história, do jeito que a gente armazena a nossa história. E essas emoções,
que a gente não fala, que a gente reprime, que a gente esconde, porque eu tenho certeza que você também esconde as suas emoções. Todo mundo esconde em algum momento. Isso que você não esconde acaba saindo por algum lugar. Imagina você tá varrendo a casa e vai jogando sempre a sujeira embaixo do tapete. Chega uma hora que aquele tapete está tão alto, com tanta sujeira embaixo dele, que não dá mais para esconder. Entendeu? E é nessa hora que surgem coisas que você não consegue mais esconder. Dá aqueles colapsos na pessoa, né? Dá crise de pânico, dá um monte de coisa. E aí você precisa resolver aquilo ali de uma hora para outra. E aí, entendendo isso, eu resolvi coisas em mim que eu jamais imaginei que desse para resolver. Por exemplo, eu tinha rinite alérgica. Né? Da minha infância, a minha vida inteira, até os meus 30 anos de idade, eu nunca passei um inverno respirando pelo nariz. Nunca passei. Porque quando começava a esfriar, o meu nariz trancava tudo, ficava vermelho aqui em volta. Eu só respirava pela boca. E eu entendendo o que significava, qual era a emoção que desencadeava num nariz trancado, numa coriza, numa rinite, eu consegui olhar para mim e perceber que aquela emoção estava em mim. Estava em mim. Né? Eu vou dizer duas coisas que causam a rinite, né? Por essa linha da metafísica da saúde. Uma delas é você querer passar uma impressão de bom moço, uma impressão de uma pessoa exemplar, uma impressão de que alguém que está sempre certo, que tem que estar sempre certinho e que as pessoas tenham orgulho dessa pessoa. Esse era eu até os meus 30 anos. Hoje, se achar que eu sou um porra louca, tá de boa, eu posso ser o que você quiser, porque hoje eu entendo que o que você pensa de mim está só dentro de você, não tem a ver comigo, entendeu? Hoje eu vejo isso. E aí, com isso, entendendo isso e trabalhando o que fazia eu me sentir desse jeito, meu nariz voltou a funcionar. Olha só, eu respiro normalmente, naturalmente, não tive mais nenhuma crise disso, né? E a outra coisa que causa, né, a rinite em si é justamente você não chorar, você não se permitir chorar. Porque tem um canal lacrimal, né, que liga os olhos ao nariz. E quando você tem uma emoção tão forte, você está se sentindo um lixo, você precisaria chorar, você está com vontade de chorar, mas você não se permite chorar porque você é um homem, porque você é forte demais, porque você não pode chorar, porque você é tal coisa, porque é fraqueza que as pessoas vejam você chorando. Quando você é desse jeito, você se impede de chorar. E o que acontece? Aquele choro que é produzido, ele escorre pelo canal lacrimal, escorre pelo nariz. Veja uma pessoa com coriza, ela está chorando pelo nariz. E eu entendi isso, isso fez toda a diferença na minha vida. E quando eu entendi isso, eu falei, meu, como é que eu posso ajudar as pessoas com isso, sabe? Ajudar as pessoas a reescrever as suas histórias. Mudar as histórias que estão dentro delas, que fazem elas sentir aquilo que elas sentem, para que elas possam se libertar daquilo ali de alguma forma. Eu comecei a fazer isso, primeiramente como voluntário e aí depois atendendo as pessoas. E consegui perceber a diferença gigantesca, às vezes, em uma sessão apenas. De poder acessar aquela programação que está lá dentro da pessoa e mudar o que está lá que não está fazendo bem para ela. E aí eu fiz curso de psicanálise, e a psicanálise é muito legal. A psicanálise faz a gente analisar a gente mesmo, sabe? Analisar o nosso passado. E hoje eu entendo que o que eu atendo as pessoas hoje não é nem só psicanálise, nem só hipnose, nem só hipnoterapia, nem só magnetismo, nem só reiki, nem só nada com coisa nenhuma. Hoje eu vejo claramente que eu criei um método que acaba reunindo tudo isso. Não reunindo todos os pressupostos de tudo, mas pegando para mim, porque eu sou muito cético e muito prático, pegando para mim o que faz sentido de cada uma dessas teorias e unindo de uma forma, né? Atendendo cada pessoa conforme o desejo dessa pessoa, respeitando a religião, a identidade, as crenças de cada um, mas ajudando cada um a entender dentro de si o que causa as suas doenças, os seus problemas, e aí poder mudar isso. Né? Mudar essa relação das pessoas com isso, que diminui aquela emoção, ou acaba aquela emoção ruim que estava dentro dela. E com aquela emoção, o sintoma, que era o aviso de que tinha algo errado, ele desaparece. Né? É assim que funciona. E aí, quando eu comecei a fazer isso com as pessoas, eu me apaixonei. Me apaixonei, de verdade, mesmo. Não estou brincando, me apaixonei. E eu vou te dizer que eu já fiz uma lista de profissões que eu tive aqui. Eu vou dizer que eu nunca na minha vida me senti tão em paz quanto eu estou agora. Eu nunca me senti tão assim, que eu estou fazendo o que eu devia fazer, como agora que eu estou fazendo isso, que eu estou gravando esse vídeo aqui para você. Sabe, cada vez que uma pessoa comenta lá numa auto-hipnose do YouTube e a pessoa me dá um feedback e diz, olha, eu fiz isso aqui, foi muito bom, isso aqui mudou minha vida. As pessoas me mandam mensagem,
Ah, eu tinha vício em drogas há não sei quanto tempo e eu fiz tua auto-hipnose, eu fiz uma sessão com você e agora eu nunca mais senti sequer a necessidade de usar isso. Porque não é só parar de usar a droga ou o vício, mas é você melhorar a tua vida como um todo, você entender quais eram os problemas que estavam lá naquele teu mapa mental, né? Naquele teu programa mental que estava lá, entender o que estava te fazendo mal lá e mudar aquilo ali, né? Porque essas dores, os problemas, os vícios, eles são só os avisos que tem algo que está errado lá, né? Então você entender o que é esse algo e mudar. Eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. E se você está aqui assistindo o meu vídeo agora, eu estou muito feliz realmente por você estar aqui. E se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho só que te dizer que você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa realmente importante. Importante para mim, importante para o mundo. Porque você quer fazer a diferença, você quer ser alguém diferente. Você está buscando provavelmente o teu propósito de vida também. Eu encontrei o meu, dessa forma, desse jeito, e eu agradeço demais todas as pessoas que me ajudaram até aqui. A minha esposa, que foi minha parceira, parceiríssima o tempo todo, para fazer tudo isso, entender tudo isso. E agradeço a minha filha, que naquele olhar, ela me fez entender que eu não podia mais contar aquela história que eu contava sobre mim. E quando eu mudei aquela história, só de mudar a história, dizer não aceitar mais, me olhar no espelho e dizer você é um fracassado, você é feio, você é burro, né? Você é um péssimo empreendedor. Quando eu decidi que eu ia mudar a minha história, eu decidi olhar no espelho e dizer assim, você errou, tudo bem. Mas a partir de agora, você pode ser quem você quiser. Você tem o direito de recomeçar, entendeu? E quando eu fiz isso, é como se uma luz se acendesse e aí eu comecei a fabricar aqueles móveis e as coisas se abriram e dos móveis eu comecei a entender esse programa, entender, decodificar aí a nossa mente e comecei a trabalhar com isso, com terapia. E já faz anos que eu faço isso, trabalhando com terapia, e eu me sinto realmente muito feliz fazendo isso. E faz agora, quando eu gravo esse vídeo, faz um pouco mais de um ano, foi em dezembro de 2018, que eu gravei o primeiro vídeo. Na verdade, eu gravei o vídeo em setembro de 2018. Eu gravei o vídeo dentro do meu carro. Eu coloquei um pano atrás do carro para não parecer que estava no carro, porque eu queria que parecesse que era uma parede. Só que eu não queria gravar numa parede porque eu não queria que outras pessoas me vissem gravando. Eu não me sentia confortável com isso, nem que fosse só minha esposa vendo, eu não queria, porque eu sabia que eu ia ser uma pessoa diferente gravando ali. Embora eu seja jornalista e já tivesse gravado como repórter de televisão, mas lá eu interpretava um papel e aqui eu não consigo interpretar um papel, entendeu? Esse aqui sou eu, isso aqui sou eu, né? Eu não consigo ser diferente disso. E quando a gente fala das coisas que são nossas mesmo, que estão aqui dentro da gente, a gente se expõe. E quando a gente se expõe, é mais difícil, né? É mais delicado, assim, você fica mais vulnerável. Então no começo eu não queria que ninguém visse. E eu gravei o vídeo explicando o que é hipnose, a partir da visão que eu tinha naquele momento. E eu gravei esse vídeo e eu olhei pra ele e falei assim, não vou publicar. Aí eu ia apagar, mas não apaguei, deixei lá. Aí passou mais um tempo, passou um mês, eu vi ele de novo, falei, que legal esse vídeo aqui, assisti, falei, pô, que legal, deixei lá. Aí chegou em dezembro, eu tava arrumando o celular, vendo umas coisas, e aí eu dei play naquele vídeo e eu falei, pô, mas isso aqui faz muito sentido. Não é justo eu deixar isso aqui guardado aqui só comigo, sabe? Porque tem uma mensagem aqui muito legal, uma mensagem que pode ajudar muitas pessoas, né? Falei, eu vou publicar isso aqui. Aí eu peguei e criei um outro canal no YouTube, um outro canal no Facebook com outro nome que não era nem o meu, porque eu não queria que as pessoas próximas de mim soubessem daquilo que eu estava fazendo. Publiquei lá e é como se eu tivesse uma vida dupla, né? Uma identidade secreta. Eu comecei a publicar e aí foi um vídeo, depois na outra semana eu gravei outro e assim foi. E de lá pra cá já foram mais de 200 vídeos que eu gravei, publiquei lá. E aí as pessoas souberam, e os conhecidos souberam, e os parentes souberam, e todo mundo soube, e eu não tenho motivo nenhum para esconder isso, sabe? Eu percebo que tudo isso era a minha insegurança anterior, me fazendo me sentir com vergonha de fazer uma coisa maravilhosa que eu estava fazendo naquele momento. E não há necessidade nenhuma de ter vergonha. Eu agradeço imensamente a todas as histórias que a minha vida já teve até aqui, todos os episódios, porque eles me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje, e eu sou muito grato por isso. Então, eu sinto assim que eu fui preparado até aqui para fazer o que eu faço hoje. Porque quando chega uma pessoa e senta aqui nesse divã e diz assim, olha, eu estou sentindo uma angústia muito grande, eu não sei dizer o que é,
eu posso olhar nos olhos das pessoas, daquela pessoa, e com integridade dizer, eu sei o que você está passando, eu sei porque eu vivi isso. Quando a pessoa diz aqui, ó, chega aqui, senta aqui, ou a gente faz terapia à distância, né, por chamada de vídeo do WhatsApp, a pessoa me diz assim, Rafael, eu tenho um pensamento que eu não consigo tirar ele da minha cabeça, né? Eu tento, eu luto contra ele, mas ele está o tempo todo na minha cabeça, aquele pensamento, eu estou ficando louco, aquele pensamento não sai da minha cabeça. Eu me lembro da época que eu estava lá com aquela dívida e sem conseguir imaginar de onde eu ia tirar dinheiro para pagar ela, me sentindo um lixo. E eu sei o que é um pensamento não sair da tua cabeça. Eu posso olhar nos olhos da pessoa e com integridade e dizer, eu sei o que você está passando, né? E eu passei por isso. A pessoa diz, olha, eu não consigo dormir à noite de ansiedade, o meu estômago está me comendo, parece que está tudo no vivo, vem refluxo até aqui em cima, assim. Eu tomava um remédio, chama omeprazol, que não é indicado para isso, mas ele dava um certo alívio naquele momento. Eu tomava todo dia, sem exceção, senão parece que eu estava sendo cozido aqui por dentro. Só de ansiedade, né? Um pouco de raiva, um pouco de ansiedade, um pouco de sensação de injustiça. E quando a pessoa vem aqui com essa história pra mim, eu digo, eu sei o que você tá passando, entendeu? E por isso que todas essas técnicas que eu reuni, de vários tipos de terapias diferentes, eu sinto que é por isso que isso funciona, sabe? Esse método que eu criei, reunindo tudo isso, ele funciona porque eu vivi isso, eu precisei viver cada uma dessas partes, cada uma dessas etapas, para eu criar um método não só de teoria, sabe? Não só um método tipo, vamos fazer essa imagem com essa imagem, fazer um sobrepõe o outro e acabou. Não é tão simples assim, mas é possível, entendeu? E quando você viveu e sentiu na pele aquilo ali, você tem autoridade para falar sobre aquilo, entendeu? E é com isso que eu me coloco aqui hoje. Eu me senti na vontade, eu me sinto na obrigação, na verdade, com vocês de contar um pouco da minha história, porque hoje, nesse momento, já são mais de 700, são acho que 755 inscritos aqui no canal do YouTube. No Instagram são 2.000 pessoas, já teve mais de 35 mil visualizações, mas eu sei que isso aqui, eu sinto que isso aqui é só o começo, sabe? Eu vejo que esse crescimento, ele é exponencial. Ele está crescendo cada vez mais. No primeiro mês eu tive 2 ou 3 inscritos, e um mês inteiro, no segundo acho que não foi para 10 pessoas. E agora no mês de janeiro foram 120 inscritos. Eu sei que se for comparar com canais que tem milhões de acessos, é pequeno, mas eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu tenho que olhar nos teus olhos e passar uma verdade. E se você sentir essa verdade, você vai poder fazer uma auto-hipnose minha lá, sentindo essa integridade lá. E sentindo a minha verdade presente lá em cada áudio que eu gravei. E sentindo isso, você vai perceber que eu não estou brincando. Eu não estou fazendo você perder o teu tempo. Eu estou aqui falando muito sério, olhando nos teus olhos e dizendo que eu sei o que é isso. Eu sei o que é um monte de coisa, eu não sei o que é tudo. Mas eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é ter um sofrimento aqui interior que talvez ninguém mais consiga perceber. Talvez para pessoas de fora elas olhem e digam assim, nossa, mas ele tem tudo na vida, ele não precisa de nada disso. O que é tudo na vida? O que é a vida, né? Então, só quem sofre um sofrimento interno é que sabe o que é isso. Então, já faz meses já que eu sinto a vontade, a necessidade de vir gravar esse vídeo, de dar esse depoimento para vocês, e eu estou aqui hoje, fazendo isso nesse momento. Então, eu te agradeço imensamente pela oportunidade que você me deu de estar aqui, pela sua parceria durante esse tempo, né, que a gente está aqui se conhecendo, se entendendo um pouco mais. E seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu estou disponibilizando alguns cursos, estou criando alguns conteúdos online, eu já tenho auto-hipnoses para você fazer aqui no canal, mas eu estou criando, a minha ideia é criar cursos focados para áreas específicas, né? Por exemplo, curso para ansiedade. Então você pegar e fazer um programa, não só fazer uma auto-hipnose ou auto-hipnoses picadas assim, mas você pegar um programa que tenha começo, meio e fim para você entender exatamente de onde é que vem a tua ansiedade, de onde que ela cresceu, né, como que ela nasceu, quais são as histórias, e ter ferramentas que te empoderem para você ser maior do que essas histórias todas aí e tirar da tua mente essas coisas que estão te fazendo mal. Conte comigo para isso, tá? Eu me chamo Rafael Vielewski, eu faço atendimentos presenciais, faço também online, né, por chamadas de vídeo aí do WhatsApp ou de um outro software que for necessário.
E eu tenho várias auto-hipnoses aqui. E se você precisar, talvez só conversar com alguém, pode mandar mensagem. Eu te prometo que eu vou responder dentro das possibilidades. Com certeza eu vou responder e vou te dar toda a atenção que você merece, tá? Então, um grande abraço para você. Espero que de alguma forma essa minha história possa ter te ajudado e te convido para refletir. Quais são as histórias que você está contando sobre você? Como que você pode contar uma história melhor sobre você? Mude essa história que você conta e você vai mudar a tua vida. Se precisar de ajuda para isso, eu estou aqui. Meu nome é Rafael Vilevski. Um abraço e até o nosso próximo encontro.